Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Então, gente, primeiro eu gostaria de me apresentar e dar as boas-vindas a todos os novos ligantes da LAC. Meu nome é Arielle, eu sou do 5º período e eu estou na Liga no cargo de presidente. É um prazer fazer parte da Liga e poder trazer para vocês esse conhecimento que a gente adquire durante esse período da Liga. E eu quero ressaltar que qualquer empecilho, vocês podem entrar em contato com qualquer uma da gente para a gente resolver. E eu vou apresentar para vocês a nossa nova diretoria, que é a Letícia, ela é do 5º período, ela é a vice-presidente. A Lide, do 6º período, ela é a secretária. E a Thaís, do 5º período, também é a tesoureira. Eu tenho alguns recados para dar para vocês. Em relação à mensalidade da Liga, a gente tem uma mensalidade de R$5, e eu peço que todos estejam em dia com essa mensalidade, porque a gente precisa estar em dia para receber o certificado no final de um ano que a gente está na Liga. E aí, então, vocês procurem a Thaís para sempre estar em dia com a mensalidade. Em relação às blusas, eu passei a lista no grupo, aí eu quero que vocês deixem tudo certinho lá, que assim que tudo normalizar, eu vou fazer o pedido. Em relação ao Congresso de Cardiologia, que eu mandei o link para vocês se inscreverem. Vai começar amanhã, vai do dia 25 a 27. Na página do Instagram deles tem todo o cronograma, tá todo explicado. E a apresentação minha e da Letícia vai ser no sábado, às 14 horas. E eu espero que vocês estejam lá para participar também e ver com a gente. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente ou mandar no chat, que a gente vai estar à disposição para responder para vocês. Obrigada, gente. A gente vai dar continuidade, então, à nossa palestra. Eu vou remover as meninas, tá bom? Só para não ficar muito cheio a nossa telinha. E vou estar apresentando a nossa palestrante. Boa noite, doutora Sandra. É uma honra tê-la conosco, tá? Uhum. Doutora Sandra, gente, doutora Sandra Matos, ela é diretora da Unidade de Cardiologia Materno-Fetal da Universidade... me ajuda aí, doutora. Isso. Unidade de Cardiologia Materno-Fetal no Real Hospital Português, na Beneficência Portuguesa, aqui de Recife. Em Pernambuco, né? Isso. Presidente da ONG Círculo do Coração e diretora do Centro de Estudos Caduceus desde 1994. É graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1981. Especialização em Cardiologia Pediátrica e Fetal nos hospitais Royal Brompton e Great Ormond Street de Londres. Ex-locum consult em Cardiologia Pediátrica no Hospital John Radcliffe de Oxford e professora assistente na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, Estados Unidos. Pós-doutorado em Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia, pelo Laboratório de Imunopatologia Keiko Azami, da Universidade Federal de Pernambuco. Experiência na área de medicina com ênfase em cardiologia pediátrica e fetal e ecocardiografia, atuando principalmente na área das origens do desenvolvimento da doença e da saúde. Presidente do Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Cardiologia Pediátrica de 2006 a 2007. Com vocês, nossa palestrante, doutora Sandra Matos. Doutora, muito obrigada. Me remover aqui, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Obrigada pela gentileza, pelas palavras, pela introdução. E para mim é maravilhoso, né? O pessoal falou assim, formada em 1981, eu tenho certeza de que nenhuma da minha plateia
tinha nascido quando eu me formei, e acho que quando eu comecei, que montei o serviço aqui de Recife, depois de voltar da Inglaterra, em 94, uma parte da plateia também não tinha sequer nascido, né? Então, um tempinho, é uma história meio longa, claro, mas pelo tempo também, são 40 anos de medicina, e é um prazer muito grande estar com vocês. Eu gosto disso, eu gosto muito do que eu faço, e se serve de incentivo para vocês, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os momentos difíceis, esse momento tão difícil, mas eu repetiria, sem dúvida alguma, todo esse ciclo, que é maravilhoso, né? Ser médico, servir, fazer, estudar, ensinar, são coisas maravilhosas. E o que as meninas me pediram para falar, eu parabenizo a vocês aí que estão na frente da Liga, isso é tão importante, né? Trazendo colegas, reunindo gente jovem. O que elas pediram que eu falasse foi um pouquinho de doença cardíaca na infância, e eu disse, vamos começar pelo começo, né? Vamos falar do neonato, e nós vamos cobrir o máximo que der no assunto de hoje. Esse assunto é extremamente extenso, se não conseguirmos cobrir tudo, a gente depois para um pouquinho quem sabe até faz uma segunda rodada para cobrir o restante desse assunto. Então, deixa eu dividir a minha tela, começar dividindo aqui com vocês. Acho que já estamos dividindo tela, espero que sim. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o diagnóstico diferencial das cardiopatias congênitas em gente pequenininha, nos recém-nascidos. Eu só pediria que uma de vocês confirmassem que a tela está sendo dividida com o slide de abertura. Tá ok? Tudo certinho. Qualquer coisa pode me chamar aqui, tá? Maravilha. Pronto, tá bom. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho desse diagnóstico diferencial. Como eu disse, é um assunto extenso, e aí a gente vai etapa por etapa chegando nele. Primeira coisa, gente, eu sei que alguns de vocês já pagaram cardiologia, outros ainda estão para fazer isso, estão começando. Então, quando a gente pensa no sistema cardiovascular, a gente tem que pensar na integridade desse sistema, certo? O que é que me garante que esse sistema está funcionando bem? É um sistema maravilhoso, né? Ele tem como órgão central o coração, mas esse órgão ele tem como função básica, e não é a única, mas como função básica, circular todo o volume que a gente tem, o volume sanguíneo, trazendo dos pulmões, jogando para o corpo, trazendo do corpo, jogando para os pulmões, dentro desse sinal do infinito, né? E a gente tem essa bomba maravilhosa que se inicia tão cedo quanto a 12ª, 13ª semana de gestação. O coração ele já está pronto para bombear sangue para todo o organismo da criança, né? O problema da prematuridade, como nós sabemos, é o do parceiro dele, que é o pulmão, que é o último a se formar. Mas o coração ele tem condições de suportar a circulação já desde muito, muito cedo. E ao longo de uma vida, em torno de 3 bilhões de vezes, isso aí vai bater bem lento, vai bater bem devagarzinho na idade adulta, bem rápido no fetinho, mais ou menos com a frequência média, dependendo da faixa etária da pessoa, mas está ali silenciosamente, na maioria das vezes, sem reclamar, sem nada, fazendo esse trabalho fantástico de suprir todos os órgãos do nosso corpo. Para que esse sistema funcione bem, esse sistema com uma bomba central, uma bomba cinética, uma bomba que tem duas funções principais, empurrar e sugar, né? Então eu tenho o momento da sístole e o momento da diástole. Para que isso tudo funcione bem, esse sistema de tubos, a gente precisa ter uma estrutura normal, que nós chamamos de anatomia, né, a parte A desse sistema. Ele tem que bater de forma certa quer dizer ter uma frequência cardíaca e um ritmo adequado, certo? Se eu bater rápido demais, se eu bater devagar demais, se eu bater de forma irregular, ele não vai suprir a circulação, e eu preciso que a parede desse órgão, é um órgão muscular, né, que a parede desse músculo tenha integridade para ser capaz de contrair. Então, se a minha estrutura não estiver legal, se o meu batimento não estiver adequado, e se eu não tiver força contrátil, qualquer uma dessas três coisas vai comprometer a integridade do sistema cardiovascular. Então, quando pensa na integridade do sistema cardiovascular, pensa no ABC, anatomia, batimento e contratilidade. Batimento e contratilidade seriam assuntos que a gente pode até abordar lá para frente, mas tudo isso aqui é uma coisa muito, muito grande para a gente ver. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho mais no desafio principal, que é o desafio da anatomia, da estrutura do coração, que pode ser algo extremamente complexo. Então, a gente vai começar por ela e vai começar analisando como eu descrevo a anatomia cardíaca.
Existem inúmeras formas que já foram tentadas. Vocês sabem que a medicina, os últimos anos, os últimos séculos da medicina, cada pessoa que descreve alguma coisa procura levar o seu nome, né? Então a gente fala de tetralogia de Fallot, a gente fala de Taussig-Bing, a gente fala de doença de Epstein. Mas tudo isso, quando a gente usa apenas o nome, é um pouco mais difícil da gente entender, inclusive porque a estrutura cardíaca é complicado mesmo. E aí, nos anos 80, final dos anos 70, 80, um grupo de pesquisadores na Inglaterra, um grupo também nos Estados Unidos, eles discordam um pouquinho na forma, mas no final a ideia é a mesma, eles criaram aquilo que a gente chama hoje de análise segmentar sequencial, e que no universo da cardiologia infantil é utilizado em todo o mundo, e nada mais é do que a gente fazer uma análise do coração a partir dos seus vários segmentos. A gente vai descrever o segmento atrial, o segmento ventricular, o segmento dos grandes vasos, e depois descreve qualquer anomalia associada. Análise segmentar sequencial sozinha não é uma aula, é um curso praticamente, né? E quem faz cardiologia leva um bom tempo estudando tudo isso. Eu vou pincelar para vocês pela importância, para que vocês entendam um pouquinho a linguagem, vamos dizer assim, do cardiopediatra, né? Então, a gente, quando tem muita sorte na vida, a gente nasce com 2 átrios, sendo um átrio direito, do lado direito, e um átrio esquerdo, do lado esquerdo. Mais sorte ainda, esses átrios são conectados a ventrículos morfologicamente concordantes, ventrículo esquerdo conectado ao átrio esquerdo, ventrículo direito conectado ao átrio direito. E se quiser tirar na sorte grande, mais do que a Mega Sena, a gente ainda tem as artérias também conectadas da forma certa, do ventrículo esquerdo saindo a aorta, e do ventrículo direito saindo a artéria pulmonar. Então, se tivermos essa conotação anatômica, a gente costuma dizer que a gente tem um coração anatomicamente ou estruturalmente normal, certo? Essa é primeiro item. E a gente descreve assim mesmo. A gente diz que o paciente tem os átrios na posição normal atrial, que também podemos chamar de citos sólidos, não vou entrar nisso. A gente diz que tem concordância átrio-ventricular, e a gente diz que tem concordância ventrículo arterial. Mas o bebê pode nascer com um átrio no meio, que a gente chama de átrio único. É bem grande esse átrio, não tem septo, às vezes as drenagens, tanto das veias cavas como das pulmonares, nesse tipo de situação é anormal, e a gente chama isso de átrio único, e esse átrio único, ele pode ir para o ventrículo direito ou para o ventrículo esquerdo, e ele pode também ir para um ventrículo único. Esse ventrículo único, ele pode ser um ventrículo grandão, de forma totalmente indeterminada, ou mais frequentemente tem uma massa ventricular grande, que pode ser direita ou esquerda, e uma massa ventricular pequenininha, rudimentar, da outra morfologia. Esses átrios, eles podem, átrio direito ou átrio esquerdo, eles podem vir para o ventrículo único, mas também o átrio direito pode ir para o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo pode ir para o ventrículo direito. Tudo isso já foi descrito na literatura. O ventrículo único, ele pode ir para a aorta, para a artéria pulmonar, sair para as duas, mas às vezes a gente tem uma situação onde do ventrículo sai um tronco só, um tronco único, a gente chama de troncos arteriosos, ou tronco arterial, que pode vir de um ventrículo único, ou pode, como nesse diagrama, os 2 ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, seguirem para esse tronco arterial. A gente também pode ter o ventrículo direito saindo na aorta, e pode ter o ventrículo esquerdo saindo na artéria pulmonar. Essa eu vou dar um segundo para todo mundo pensar assim, se vocês se lembram que patologia é essa, quando os ventrículos vão para os vasos invertidos, e a gente chama de, todo mundo pensou certinho, tenho certeza, transposição dos grandes vasos, exatamente, o bebê fica bem roxinho logo após o nascimento, não é isso? Então a gente pode ter essa situação, mas não termina por aí. Eu posso não ter uma conexão entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente chama de atresia tricúspide, pode faltar conexão do ventrículo direito para o tronco pulmonar, atresia pulmonar, pode ser entre o átrio e o ventrículo esquerdo, atresia mitral, pode ser do ventrículo esquerdo para a aorta, atresia aórtica, e no fim, gente, pode ser extremamente confuso, tá? Então essa pincelada é importante para que vocês entendam que todas essas possibilidades, vocês há muito menos tempo do que eu saíram do 2º grau e se lembram de análise combinatória, então a gente pode usar um pouquinho de análise combinatória para ver todas as alterações que a gente pode ter no coração. E isso ainda sem descrever as alterações das veias, né, porque eu preciso de 2 veias cavas drenando no átrio direito, as alterações das veias pulmonares, 4, drenando no átrio esquerdo, alterações nas artérias coronárias, no septo interatrial, nas válvulas atrioventriculares, nas válvulas ventrículo-arteriais, no septo interventricular. Então, imagina
a quantidade de coisas. E se não falarmos a mesma língua, e se não analisarmos o coração sequencialmente, fica muito confuso a gente entender a anatomia cardíaca. Por isso, hoje, é praticamente padrão no mundo inteiro que nós falamos a língua da análise segmentar sequencial. Só para confundir um pouquinho mais ainda, para dizer para vocês, eu tinha dito no início, não foi, que quando eu tenho um coração que o átrio direito vai para o ventrículo direito e vai para o tronco pulmonar, ou seja, concordância átrio-ventricular e concordância ventrículo arterial, eu tinha um coração normal. Mas até isso a gente tem que pensar um pouquinho, será que é mesmo? Eu botei 2 imagenzinhas aqui, desenhadas por mim, não muito boas, mas botei essa imagem aqui, onde a gente tem as 4 câmaras, certo? Obrigada. Botei essa imagem aqui, onde a gente tem as 4 câmaras, olha, 2 átrios certinhos, direito à direita, esquerdo à esquerda, 2 ventrículos, a veia cava superior, veia cava inferior, as veinhas pulmonares saindo no canto delas, do ventrículo esquerdo sai a aorta, do ventrículo direito sai a artéria pulmonar, que se divide no ramo direito e esquerdo. Esse diagrama de baixo é a cópia do mesmo, são iguais. Então, esses 2 corações têm concordância átrio-ventricular e concordância ventrículo-arterial. Então, os 2, teoricamente, seriam normais. Mas, por exemplo, próximo diagrama, dá uma olhada. O primeiro coração é um coração anatomicamente normal, um coração com concordância átrio-ventricular e ventrículo arterial. O segundo bebê precisa de uma cirurgia cardíaca. E tem uma grande chance, inclusive, de ter síndrome de Down. Aqueles de vocês que já estão um pouquinho mais na frente, talvez na cardiologia, talvez reconheçam essa patologia. A gente chama isso aqui de defeito do septo átrio-ventricular. Está tudo concordante, mas ao invés de ter 2 válvulas átrio-ventriculares, a válvula tricúspide no cantinho dela e a válvula mitral no cantinho dela, eu tenho uma válvula única no centro do coração. Consequentemente, esses septos eles não se fecham, eu fico com uma CIA aqui embaixo, uma CIV aqui em cima, e no centro do coração eu fico com uma porção única. Isso aí vem da embriologia. Não dá para a gente entrar muito em detalhe hoje, mais uma vez pelo tempo, mas existem 2 estruturazinhas no embrião chamadas de coxins endocárdicos. Essas 2 estruturas, elas migram para o centro do coração, elas se fundem e elas geram a parte inferior do septo atrial, a parte superior do septo ventricular e os folhetos septais das válvulas atrioventriculares. Então, esse centro do coração, ele se forma a partir da fusão dos coxins endocárdicos. Quando esses 2 coxins não se fundem, a gente tem essa doença que lá atrás a gente chamava de defeito do coxim endocárdico, era um dos nomes que se dava. Hoje, por conta da própria análise segmentar sequencial, a gente chama de defeito átrio-ventricular. Tem formas completas, menos completas, mas você vê a importância da gente descrever. Então, só para vocês saberem, nessa descrição a gente diz que o paciente tem os átrios morfologicamente normais, da posição normais, que a gente tem uma conexão átrio-ventricular do tipo concordante, mas no modo de 2 válvulas, coração normal, ou no modo de válvula única, defeito do septo, indica cirurgia cardíaca. E a conexão ventrículo-arterial é normal. Minha intenção não foi confundir todo mundo, não, porque se a gente for passo por passo, devagarzinho, isso chega num ponto que faz sentido, e mesmo sendo estudante ainda e tudo, a gente consegue entender bem e seguir. A minha intenção, na verdade, é mostrar para vocês um pouco da complexidade do sistema cardiovascular e aí lembrar que conhecimento, gente, é, na verdade, uma colcha de retalhos, né? A gente sai, na verdade, juntando pequenas partes para transformar num tudo. Isso vale para a cardiologia pediátrica, para todas as outras áreas da medicina. A gente precisa ir juntando as peças para que a gente consiga ver esse tudo. Outra coisa muito importante em relação ao conhecimento é que a gente nunca deve olhar para uma coisa por um ângulo único. A gente sempre deve olhar por vários ângulos. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa figura, quantos de vocês rapidamente, olhando para essa figura, conseguem ver coisas diferentes, mas algumas pessoas olham para essa figura e têm mais facilidade, por exemplo, de ver o rosto dessa senhora com esse nariz grandão, né, a boca aqui da senhora, aqui o olho dela, né, isso aqui é o queixo, né, a gente está... desculpa, aqui é o nariz da senhora, né, fica dentro disso. Então, o nariz, o olho, e a gente olha, muitas vezes a gente vê isso. Eu já falei o queixo, porque hoje, para mim, claro, essa figura em particular, é muito fácil eu olhar para ela e ver a jovem que está olhando para trás,
que está aqui com a gargantilhazinha dela, né, aqui no pescoço, bem bonitinho, e aqui a gente tem o nariz dela e o olho lá para trás, e aqui a orelha dela, aqui o queixo. Então, essa realidade de olhar para isso aí e ver o rosto de uma senhora olhando para a gente, ou o rosto de uma jovem olhando para trás, é uma forma interessante da gente pensar no conhecimento médico. E acho que no dia de hoje, então, no momento hoje no planeta Terra, isso é tão importante, né? Não sejamos rígidos, vamos sempre tentar olhar por um ângulo e por outro ângulo, para que o nosso conhecimento, na verdade, se enriqueça, e vamos tentar também aprender cada vez mais para enxergar detalhes. Detalhe é extremamente importante na medicina, né? Esse não é uma coisa fácil, e detalhes não são fáceis em medicina. Aquele médico que depois de muitos anos tem aquele feeling clínico que olha e identifica uma coisa séria que às vezes ninguém percebeu, não é para a gente ser melhor do que ninguém, não. É para a gente tratar melhor os nossos pacientes. Então, meus parabéns a quem dentro desse slide aí já identificou a cobra venenosa e todo o perigo, né, aqui pelo meio, né, tá dentro disso. Tenho certeza que alguém talvez já tenha identificado, mas eu pessoalmente tinha muita dificuldade de ver isso aí até aprender o que era esse slide e conseguir identificar. Então, parece simples, mas são informações importantes, né? Para que a gente conheça o coração, a gente precisa analisar cada segmento e a forma como esses segmentos estão relacionados entre si, observar cada detalhe, não é? Ver por ângulos diferentes, né? Procurar olhar para um lado, olhar para o outro. Isso é muito importante para quem trabalha com criança, gente, porque criança pequena, principalmente, o recém-nascido, ele não tem queixa específica, ele não chega para você dizendo o que ele sente. Então, você tem que olhar essa criança por ângulos diferentes para chegar a uma conclusão daquilo que você realmente imagina que ele tem, identificar sinais. Outra coisa extremamente importante, somos um pouco detetives, né, dentro da nossa profissão linda, que tem que ter um pouco de arte, tem que ter ciência, tem que ter todo esse olhar, certo? Então, o coração humano, eles vêm de todas as formas, de todos os modelos, com todas as funções que a gente possa imaginar, e cabe a nós entender isso, para poder, então, dar diagnóstico de cardiopatia congênita. Depois que a gente entendeu que, para a integridade do sistema, eu preciso de anatomia do batimento, que é o ritmo e a frequência, e da contratilidade, e que a gente tem esse modelo para entender a anatomia, a gente precisa também entender um pouquinho sobre a circulação humana desde o intraútero, não é? Porque a circulação humana no útero, é claro, é diferente, não tem ar na barriga da mãe, o bebê não pode respirar e fazer trocas gasosas antes de ter contato com a atmosfera. Então, o que acontece no útero materno? Vamos falar um pouquinho da circulação fetal. Deixa eu dar meu golinho aqui. Se em qualquer momento o som ficar ruim ou a imagem travar, me interrompam, tá? Porque a coisa chata dessa sala de aula, eu não estou podendo ver vocês durante a aula. Mas vamos seguir. Então, o que a gente tem na circulação fora do útero? A nossa circulação fora do útero, ela funciona assim, não é isso? Isso é o que a gente chama de uma circulação em série. O ventrículo direito está ligado aos pulmões, o ventrículo esquerdo está ligado ao corpo. No útero também, no coração normal, o ventrículo direito está ligado aos pulmões, o sangue volta para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, que está ligado à aorta, que vai para o corpo, e assim por diante. Qual é a principal diferença? O pulmão do feto, ele não faz troca gasosa, o pulmão do feto é um órgão, o pulmão da gente é um órgão esponjoso, né? Ele está cheio de líquido, ele está com uma resistência elevada ao fluxo. Então, há muita resistência ao fluxo, a pressão pulmonar é elevada quando o bebezinho está no útero. O corpo, por sua vez, ele tem pressão baixa, mais baixa. Né? Por que o corpo tem pressão baixa? Porque na vida intrauterina, a gente tem uma ligação com um órgão que parece uma fístula arteriovenosa, né? A placenta é como se fosse uma fístula arteriovenosa. Deixa eu fechar aqui, que as pessoas estão chamando no telefone. A placenta tem uma resistência muito baixa, e a gente sabe que o corpo do feto está ligado à placenta, que é, na verdade, o pulmão do feto, não é isso? A mãe oxigena o sangue no pulmão dela, esse sangue vai através da placenta, do cordão umbilical, chegar ao bebê. Então, isso aqui é o pulmão do feto, é a placenta, é o único órgão que está em contato com o bebê e com o meio externo direto ali, fazendo essas trocas, e isso, então, mantém uma resistência baixa para o corpo do bebê. Em seguida, o ducto venoso vai trazer sangue rico em oxigênio, que junta com a veia cava inferior e entra no átrio direito.
O interessante, gente, é que esse sangue que vem do cordão umbilical pelo ducto venoso, ele vem numa pressão muito rápida, né, uma força cinética, né, força de movimento, ele vem com muita energia cinética. E aí ele entra no átrio direito, eu não botei no slide aqui, mas é bem interessante, a formação do septo interatrial. A formação do septo interatrial, ele vai vindo de cima para baixo, e ele está vindo de baixo para cima. Tem uma fase aí de reabsorção, então não vou entrar em biologia agora. Mas o fato é que quando esse septo está sendo formado, aqui no átrio direito está entrando o jato do sangue da mãe, do cordão umbilical. E essa energia cinética, à medida que a estrutura vai crescendo, esse sangue batendo nela, ao invés dela vir reto para fechar o septo interatrial, ela faz isso e ela abre na direção do átrio esquerdo. Isso gera o que a gente chama da válvula do foramen oval. Então, durante toda a vida intrauterina, a gente tem o foramen oval entre átrio direito e átrio esquerdo, e o principal fator da manutenção do foramen oval aberto é o jato de sangue que vem do cordão umbilical. Então, entra no átrio direito, empurra, e a gente faz isso, e também isso ajuda para que o sangue da mãe, que é o sangue com maior teor de oxigênio, que é o que o bebê precisa, vá direto do átrio direito para o átrio esquerdo, e daí, ventrículo esquerdo, aorta, e vai oxigenar a parte superior do corpo do bebê, certo? Então, essa é a função do foramen oval, desviar sangue rico em oxigênio já para o átrio esquerdo, e para ir para a aorta. Outra parte desse sangue, e aqui puxa mais pela própria dinâmica na anatomia, o sangue da cava superior, que é um sangue com menor teor de oxigênio, um pouco menos, ele vai mais pela válvula tricúspide, vai para o ventrículo direito, entra na artéria pulmonar, mas aí lembra, o pulmão tem uma resistência elevada ao fluxo sanguíneo, porque ele está cheio de líquido, ele não está aerando ainda, né? Ele não expandiu. Aí o que acontece? A gente tem o outro bypass da circulação fetal, que é o chamado canal arterial, um vaso que se forma entre a aorta e a artéria pulmonar, e como a artéria pulmonar está com pressão alta e a aorta está com pressão mais baixa, porque está ligada lá ao corpo do bebê, a placenta, tudo isso, então uma boa parte do sangue do bebê passa pelo canal arterial e também vai direto para o corpo do bebê. De tal forma que no pulmão fetal só chega menos de 10% do débito cardíaco, ele vai chegar ao pulmão fetal. Uma quantidadezinha mínima para manter o próprio pulmão sendo oxigenado e fazer com que a criança cresça e ganhe peso. Mas a maior parte do sangue é dirigido direto para a circulação. A outra coisa que é bem diferente, que é importante falar isso aí, é que lembra que a circulação na vida extrauterina, lado direito, pulmão, lado esquerdo, corpo, paredes no meio isolam isso, então a gente tem a circulação completamente em separado. Nós cardiologistas, às vezes até falamos coração direito e coração esquerdo, claro que eles não existem separado, mas nessa ideia de coração direito, circulação pulmonar, coração esquerdo, circulação sistêmica. E aí a gente tem a circulação como o sinal do infinito em série. Aqui a gente tem a placenta, a gente tem o ducto venoso, a gente tem o foramen oval e a gente tem o canal arterial, misturando as circulações, e ela é uma circulação em paralelo, certo? Então, a grande diferença da circulação intrauterina para a circulação extrauterina é que o pulmão não funciona e a gente tem 4 bypasses, e a circulação, então, é em paralelo e não em série. Ok? Então, vamos lá, vamos fechar isso aqui, né? E uma coisa, né, lembrando, ao invés de ser a circulação em série da vida intrauterina, aqui a gente tem essa circulação em paralelo. Por que é tão importante a gente enfatizar isso? Por que eu estou dizendo isso antes de falar de doença cardíaca? Porque essa circulação em paralelo, ela protege o bebê de muitas coisas. Vamos supor que eu tenha uma obstrução na aorta, né? Ninguém pode viver com obstrução muito severa na aorta, coarctação da aorta, estenose aórtica crítica, uma coisa que o sangue não sai do ventrículo esquerdo para a aorta. Se for uma pessoa fora do útero, eu vou ter falência daquele ventrículo esquerdo, eu vou ter uma série de dificuldades. Mas se eu tiver uma obstrução na aorta aqui, que o sangue não consegue passar legal do ventrículo esquerdo para a aorta, o que é que acontece? O canal arterial, pelo ventrículo direito, vai e leva o sangue para o outro lado, entendeu? Se eu tiver um problema no átrio direito, o foramen oval está aberto, o átrio esquerdo e o átrio direito se comunicam, enfim, quase todas as malformações cardíacas estruturais, elas são protegidas pela circulação fetal. Isso é muito importante a gente entender, até na prática, se algum de vocês for fazer obstetrícia lá na frente, a pediatria mesmo, o bebê vem e faz um eco fetal e aí a gente dá um diagnóstico. Olha, esse bebê tem transposição dos grandes vasos, esse bebê tem a patologia X ou Y. Aí o colega obstetra diz assim, então vamos fazer logo uma cesárea, vamos tirar o menino da barriga mais cedo. Não, o útero materno é a melhor UTI que a gente pode ter.
Porque no útero materno, o bebê está em circulação extracorpórea. Na verdade, o que é a circulação extracorpórea? O que é uma máquina de circulação extracorpórea, né? Eu vou fazer cirurgia cardíaca, eu pego uma máquina e todo o sangue que vai entrar no coração do bebê, eu retiro, ponho naquela máquina, oxigênio e mando já oxigenado para a aorta. Isso é a circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca. E o que é que o feto tem? Uma coisa chamada placenta, que é o melhor oxigenador de membrana que pode existir, até porque não foi desenhado por nós, né? Então, é um oxigenador de membrana perfeito. O bebê está ali, o risco de infecção que ele tem é muito menor, o risco de trauma que ele tem é muito menor. Então, quando a gente diz que a placenta, que o útero materno é a melhor UTI que alguém pode ter, não tenha dúvida. E do ponto de vista da doença cardiovascular, é mais do que uma boa UTI, é uma UTI com circulação extracorpórea. A maioria das cardiopatias congênitas se beneficiam de ficar no útero até mais tempo, porque o bebê nasce maiorzinho, mais forte e tem mais condição de se submeter ao tratamento. Existem situações, uma arritmia muito grave e tal, onde ele está entrando em insuficiência cardíaca intraútero, a gente pode precisar intervir. Mas num grupo grande de malformações estruturais, malformações anatômicas, cardiopatias congênitas, o bebê fica melhor no útero do que do lado de fora. E a gente segura ele o máximo para tirá-lo grandinho e fazer a intervenção. Tá? Então, só lembrando o que é que a gente aprendeu desse pedacinho, circulação fetal. A gente aprendeu que os bypasses fisiológicos da circulação fetal geram uma circulação em paralelo que protege o desenvolvimento do feto com cardiopatia estrutural. Na maior parte das vezes, o bebê está melhor dentro do útero do que fora. Eles crescem, ganham peso. Quando saem, que a circulação fetal desaparece, é que eles complicam, certo? Então, essa mensagem é muito importante para a vida profissional de vocês, inclusive. Quem não for fazer cardiologia pediátrica depois da aula de hoje, que eu espero que um bocado faça. A gente está precisando de cardiopediatra aí no Brasil todo, tá certo? Então, bom, isso funciona por, sei lá, até 40 semanas, né? Pelos 10 meses da gestação humana, né? Que a gente tem. Mas em algum ponto, no 10º mês ou um pouquinho antes, no 9º mês ou o que seja, chega um dia onde a gente tem que fazer uma transição circulatória. O bebê tem que sair do útero e encarar isso tudo aqui, que naturalmente não é fácil, né? Ele vai sair da bolsinha líquida dele segura, com todas essas coisas que falamos, para encarar a atmosfera e todos os desafios que vêm pela frente. Então, o que é importante na transição circulatória? Eu coloquei aí o desenho pequenininho da circulação fetal, né, com a resistência elevada do pulmão, com o canal arterial bypassando, resistência baixa do corpo por conta da placenta, ducto venoso aqui, e aqui o forame, aqui o foramen oval. Aí, nesse momento, o bebezinho vai sair do útero. Nasceu. Quando ele bota a cabecinha lá de fora, depois de algum tempo, e a gente pode discutir se deve ser mais rápido ou mais lento, mas depois de alguns minutos do bebê com a cabecinha do lado de fora, a gente vai lá e aí corta o cordão umbilical. E nesse segundo, mamãe não manda mais uma gotinha de sangue. O bebê zera a oxigenação externa do oxigenador de membrana que ele tinha, né? O oxigenador de membrana que chama placenta, sai da jogada e, na minha opinião, pessoal, infelizmente é jogada fora na maioria das vezes. Eu acho que esse é um dos órgãos que nós deveríamos mais estudar. A placenta é algo fantástico, não vou entrar nisso, mas esse meu mundo de biotecnologia, origens da doença, eu acho que a placenta nos ensina tanto, gente, sobre o curso de vida do indivíduo. E eu acho que a gente devia estudar mais placenta. Outra sugestão para quem quiser fazer pesquisa e quiser trabalhar nessa área. Mas, enfim, cortei o cordão umbilical. Depois que eu cortei o cordão umbilical, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu corto o cordão umbilical, minha gente? Eu tirei a placenta. Se eu tiro a placenta disso tudo, eu tiro a baixa pressão, eu tiro o meu oxigenador de membrana, então a primeira coisa que eu faço é que eu elevo a resistência sistêmica, a pressão do corpo, certo? Então, isso aqui que antigamente era tão fácil, já não é tão facilzinho assim, né? O canal arterial achava muito fácil não ir para o pulmão e ir direto para o corpo, porque a resistência aqui era baixa. Mas eu tirei a placenta. Aí a pressão agora é do corpo do bebê mesmo, dos vasos pequenininhos do bebê. A pressão vai subir um pouco. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem. Segunda coisa de tirar a placenta, aumenta a resistência sistêmica e diminui o quê? Diminui o retorno venoso do átrio direito, que tinha aquele jato do sangue da mãe que entrava no átrio direito, eu não tenho mais, então cai um pouquinho esse retorno venoso do lado direito. Se não entra tanto sangue no átrio direito, com aquela velocidade rápida que estava entrando, que estava lá, né, fazendo com que o forame oval ficasse assim o tempo todo, porque vinha aquele jato aqui e fazendo isso, eu retirei a placenta, eu não tenho mais esse jato de sangue aqui. Então, a outra coisa também é que o forame oval, desculpem, ele já não tem mais muito motivo de estar aberto. Ele estava empurrado e aí ele vai
começando também a diminuir. O que mais acontece na transição circulatória? O bebê respira, né? Então, outra coisa importantíssima. Na hora que eu respiro, o que é que eu faço? Eu expando o pulmão, ar vai entrar no pulmão, aquele órgão esponjoso que está cheio de líquido com resistência alta, ele vai inflar, e quando ele infla e que ele expande, a pressão dentro do pulmão começa a cair, a resistência ao fluxo começa a cair. Então, o sangue que sai do ventrículo direito, que estava desviando pelo canal arterial para ir para o corpo, direto do bebê, ele no corpo já está ficando mais alto e o pulmão agora já ficou mais fácil. Então, talvez mais vantagem o ventrículo direito bobear no pulmão do que fazer essa força de bypassar o pulmão. E isso vai fazendo com que a resistência pulmonar caiu e fica menos interessante para o canal arterial fazer todo esse circuito. Não é só isso, é claro, a gente sabe que tem as substâncias na circulação, as prostaglandinas, tem muito mais coisa dentro disso, mas mecanicamente esse é o ponto principal, e a gente, com esse tipo de alteração, a gente praticamente, o canal deixa de fazer shunt da direita para a esquerda, vai diminuindo, o pulmão recebe mais sangue, e se o pulmão recebe mais sangue, volta mais sangue para o átrio esquerdo. Aí se lembra que o forame oval estava aberto assim, porque tinha o jato do átrio direito para o ventrículo direito, o jato da circulação materna, o jato da circulação materna desapareceu e vem mais sangue do outro lado do pulmão entrando no átrio esquerdo. Então, a tendência é que a portinha, né, vai fechar. E aí, nesse momento, também a gente inicia o fechamento do canal arterial. Desculpa, o fechamento do foramen oval. Canal arterial e foramen. Então, os bypasses da circulação desaparecem. 2, mecanicamente, por nós, cortei o cordão, tiro a placenta, o ducto venoso não tem mais o que mandar. E 2, pelas mudanças circulatórias neonatais, a respiração, a diminuição de fluxo e, claro, as muitas substâncias circulantes que vão começar também a fazer alteração. E o bebê sai de uma circulação em paralelo para a circulação em série da vida extrauterina, onde o ventrículo direito bombeia contra um circuito de menor pressão, todo esse sangue tem que passar, tudo tem que passar por aqui, chega no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e tudo tem que ser bombeado no circuito de maior pressão. Por isso que o ventrículo esquerdo tem que ser mais musculoso do que o ventrículo direito. E no feto não era, né? No feto, às vezes o ventrículo direito, inclusive, é o ventrículo dominante. Eles são bem parecidos dentro da vida intrauterina. Então, o que mais que a gente tem aqui? Aí a gente entra na circulação em série e as coisas para lembrar desse pedacinho. A gente tem que lembrar aqui. Quando eu retiro a placenta da circulação, eu aumento a resistência do corpo do bebê, eu reduzo o retorno venoso sistêmico que vinha da mãe, pelo cordão umbilical, e isso começa a me ajudar o fechamento do foramen oval. Por outro lado, o bebê também respira, e ao respirar, eu diminuo a resistência pulmonar, vai entrar mais sangue no pulmão, né? O canal arterial vai começando também a fechar, porque está muito mais fácil para ele agora. Aliás, não está mais tão fácil para ele mandar sangue para a sistêmica, as pressões vão ficando meio iguais, e aí com todas as outras coisas que existem, ele vai começando a fechar, e a gente tem o aumento do retorno venoso pulmonar, que por sua vez também ajuda ainda mais a fechar o foramen oval, ok? E aí dessa forma eu saio de uma circulação em paralelo da vida intrauterina para uma circulação em série da vida extrauterina, que a gente vai levar com a gente pelos 70, 80, 90, 100, 110 anos de vida que a gente tem. Espero que essas 3 coisinhas tenham ficado mais ou menos ok, né? A análise segmentar sequencial, né? A circulação intrauterina e a transição circulatória neonatal. Eu vou um pouquinho mais adiante, embora geralmente eu divida nesse ponto aqui, porque vocês passam uma semana digerindo isso aqui para a gente ir para outra parte, mas hoje eu vou um pouquinho mais adiante, pelo menos para a gente discutir um pouco como é que a gente avalia, do ponto de vista da cardiologia, como a gente avalia um neonato, certo? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa numa avaliação cardiológica de um recém-nascido, é que eu primeiro tenho que entender a fisiopatologia perinatal, fetal e neonatal, e graças a Deus agora todos vocês já estão sabidos, né? Porque a gente já discutiu um pouquinho como funciona intraútero, como é que a circulação fetal protege o bebê, e aí vocês já vão entender que mesmo com uma doença muito grave, eu posso ter um bebê que na sala de parto está ótimo, e só depois é que ele vai apresentar algum sinal ou sintoma. Então isso é importante. Está legal na sala de parto, não quer dizer 100% que eu excluo uma cardiopatia. Algumas coisas a gente precisa também avaliar.
A outra coisa importante, gente, é que antes de ser um bebê cardiopata, se é que ele vai ser cardiopata, ele é um bebê. Então, eu preciso fazer uma avaliação do meu paciente como um todo, né? Uma avaliação pediátrica. Eu tenho que fazer alguns questionamentos da pediatria para depois pensar na parte da cardiologia. Cada itemzinho desses, como eu disse, não é uma aula, às vezes é um curso, né? Avaliação pediátrica, as coisas que a gente vê e tal. Aqui a gente está pincelando. Quem sabe vocês não vão ser parte do Caduceus, que é um ano de curso, e aí a gente, durante um ano, faz várias dessas aulas, e aí a gente explora tudo isso um pouquinho mais. Depois de fazer a avaliação inicial pediátrica, aí eu vou focar um pouquinho mais no exame físico do aparelho cardiovascular do bebê, e aí a gente vai estudar um pouquinho essa parte. Depois disso, eu entendo a fisiopatologia, olhei a criança como um todo, fiz o exame físico cardiovascular, aí, aqui, agora, vem aqueles 3 slidezinhos, né? Olha a coisa de vários lados, colhe o conhecimento, veja os detalhes, e vamos, então, fazer na nossa mente o diagnóstico diferencial. Depois de fazer isso tudo, a gente vai complementar aquilo que a gente já imaginou com os exames complementares. O nome já diz exame complementar. Outro risco na medicina de hoje é que o bebê vai entrando pela porta e a gente desliga a máquina do eco, como se os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mãos, a gente perdessem o valor. E aprendam isso. Vocês são médicos desse milênio agora, é um milênio muito tecnológico, mas já imaginou, no dia que falta luz, e é de dia, né, porque não é no escuro, mas é de dia, falta luz, eu não posso dar diagnóstico do menino porque a máquina de eco está desligada, ou quebrou a máquina de eco. Então, talvez eu não possa detalhar alguma filigrana, mas eu consigo chegar muito próximo de um diagnóstico, de um tratamento, e orientar meu paciente, se eu for treinado, a fazer o exame clínico. Isso não muda, gente, tá? De Hipócrates agora, e vamos pela frente, antes e acima de tudo, o maior conhecimento é esse aqui, né? O computador principal é esse aqui, ele processa melhor, ele junta melhor as informações. Então, vamos trabalhar em vocês, desenvolvam vocês, depois as máquinas, aí a gente consegue. Então, vamos falar um pouquinho da avaliação pediátrica inicial. Daqui a pouquinho eu paro, viu? Porque eu acho que a gente já está passando um pouquinho da minha meia hora que eu tinha dito que falaria. Mas só bem rápido. Acho que eu vou até sopro hoje e depois a gente fecha na segunda parte com coisa. Então, o que é que eu faço quando eu olho para uma criança que tem suspeita de alguma doença cardíaca, que está se pensando nisso, né? Então, a minha primeira pergunta é: por que a gente está pensando que esse bebê pode ter algum problema cardíaco? Essa é a minha primeira pergunta, que eu vou fazer, inclusive, para o colega que me chamou para ver como cardiologista, ou se eu estiver na maternidade sozinha, eu vou avaliar uma criança e digo, do ponto de vista cardiovascular, o que é que eu penso? Primeira coisa, eu penso na história do bebê. Ele tem algum fator de risco para a doença cardíaca? Então, esse é o item 1. A segunda coisa é que eu vou examinar o bebê e as 3 coisas principais que nos chamam a atenção para alguma alteração cardiovascular no recém-nascido são a presença de sopro, a presença de cianose, a presença de insuficiência cardíaca ou a combinação de quaisquer dessas 3. Isoladamente ou em combinação, são as coisas que eu penso numa doença cardíaca. O que é fator de risco para doença cardíaca no recém-nascido? Então, se eu estou com um bebezinho na frente e vou buscar um fator de risco para essa criança, um dos primeiros, né, um dos principais, é a história mesmo. Essa mãe já teve um filho com doença cardíaca. A mãe tem doença cardíaca. O pai tem doença cardíaca. E aí, dependendo do tipo de doença e da proximidade, é a mãe, é um filho anterior, é o pai, é o tio, enfim, a gente vai aumentar ou diminuir a probabilidade. Existem doenças que têm uma incidência maior num tipo de família. Existem determinados tipos de cardiopatia que a gente sabe que a probabilidade aumenta daquela família ter um outro filho, uma outra pessoa. Outros tendem a ser muito multifatoriais, esporádicas, e a gente não pensa muito nisso. Mais uma vez, só discutir história já seria um assunto dentro da coisa toda, e quem sabe, mais para frente, a gente pode discutir um pouco. Síndromes, né? Toda síndrome genética a gente sabe que tende a ter malformações em vários órgãos, e dentre as síndromes genéticas, não há dúvida de que a síndrome de Down é aquela que é mais compatível com a vida extrauterina e que mais frequentemente se associa a problemas cardíacos. Alguns estudos vão de 25% a 40%, até 50%. Isso quer dizer ainda que tem 50% dos bebês que não vão ter.
mas a probabilidade é muito mais alta do que o 1% da população geral, né? A gente tem 1% de incidência de cardiopatia na população geral, na síndrome de Down a gente pode ter 40% de associação. Então, esse é um bebê que a gente vai olhar com mais cuidado. Aí tem a síndrome de Turner, tem uma série de outras patologias, e a gente sabe também que talvez a causa de muitos óbitos intraútero sejam associações de síndromes genéticas com cardiopatias e tudo, e muitas vezes o organismo não leva adiante por existir esse tipo de malformação. Mas na vida extrauterina, de todas, a síndrome de Down é a que mais frequentemente a gente vê, que a gente opera, que a gente trata esses bebezinhos. Malformação sem síndrome genética também, a gente sabe das associações, né? Então, a gente sabe de associação de malformações renais com malformações cardíacas, malformações neurológicas, gastrointestinais, né? Atresia de esôfago, ânus perfurados, a gente sabe que existem associações. Então, se um bebezinho nasce com uma malformação estrutural em algum outro órgão, esse é um bebê que normalmente a gente indica uma avaliação cardiológica também dentro disso. E, finalmente, aquele bebê cuja história não é nada do bebê, mas ele vem com a história de que ele fez um ultrassom, ou ecofetal, se for ecofetal, eu espero que ele já tenha o diagnóstico estabelecido, mas às vezes vem com aquele ultrassom que diz que achou que a imagem cardíaca não era muito clara, que ficou alguma dúvida, se tinha alguma dilatação. Então, às vezes, a história não é nada do bebê, mas é uma história que se conta da vida intrauterina, da avaliação intrauterina, ok? Então, na história da criança, cardiopatia na família, síndrome genética, malformação estrutural, ou um dado do pré-natal, né, como um dado de ultrassom, algum dado assim, às vezes ausculta, teve arritmia, são coisas que a gente pensa. E agora, para o último pedacinho, para vocês não dormirem, porque eu tinha dito para as meninas da coordenação que se eu visse alguém cochilando, eu encerrava antes. Não sei se vocês já estão todos cochilando, não estou vendo ninguém, né? Mas eu vou somente chegar até o sopro, e aí, depois disso, a gente vai parar hoje, e na próxima a gente conversa um pouquinho mais. Existem duas classificações de sopro. Uma que eu acho que vocês estão bem acostumados com ela. Todo mundo fala dela, né? Sopro sistólico, sopro diastólico, sopro contínuo, ou cisto diastólico, às vezes, né? Mas existe uma classificação de sopro que eu acho que vocês não estão muito acostumados a ouvir falar, que é o sopro obrigatório e o sopro dependente. E esse sopro é interessante para a gente pensar em algumas patologias da criança. Isso aqui é muito importante no recém-nascido, em outras fases da vida também, até lá na frente tem uma outra implicação grande, mas no recém-nascido, com certeza, é muito interessante. Bora lembrar o que é sopro, né, gente? A gente tem que ver a presença, né, do sopro, as características. Espera aí, eu acho que isso aqui está repetido. O sopro é um ruído causado pela turbulência do fluxo sanguíneo. Antes de falar qualquer outra coisa, só lembrar para vocês que vocês vão se deparar com isso a vida inteira. E aqueles, então, que fizerem cardiologia vão ter que ouvir e repetir isso inúmeras vezes. Sopro inocente, né? Um ruído que o coração faz sem ter doença. Resumindo, todos os corações sopram. Só é baixinho demais e a gente não consegue escutar. E quando tem uma patologia cardíaca, esse sopro aumenta e a gente associa sopro à patologia cardíaca. Mas todo o sangue passando pelas estruturas, ele faz ruído. A explicação que eu dou para as famílias, para os pais, é que eu digo assim, olha, se você tiver um rio e a água estiver passando por aquele rio, você praticamente, se não tiver nada, tiver aquele rio bem manso, você não ouve praticamente aquilo. Mas se você chegar bem na beirinha do rio, bem na beirinha, e colocar um ouvido, você vai ouvir um suave. Agora, se você colocar uma pedra no meio do rio e gerar uma turbulência, esse barulho vai aumentar, aquela cascatinha e tudo, você vai ouvir com muito mais facilidade. Então, quando tem a pedra no meio do rio, ou a cascatinha, alguma coisa que aumenta a turbulência, a gente ouve mais fácil, a gente associa sopro à doença cardíaca. Mas na criança pequena, 6, 7 anos de idade, comportada, quietinha, magrinha, se ela ficar quieta, um ouvido treinado, na grande maioria das vezes vai escutar aqueles soprinhos bem suaves, que são, na verdade, o ruído do sangue normal passando através das estruturas e das válvulas cardíacas, certo? Então, sopro inocente é o ruído do sangue passando através de estruturas normais. Talvez mais para frente vocês vão ter experiência. Depois que a gente diz isso tudinho, leva esse tempo todinho, aí quando termina diz, mas doutor, o sopro é muito grave, porque não adianta, né? Todo mundo na vida já ouviu falar de alguém que o vizinho do tio de não sei quem morreu de sopro. Então você dá toda essa explicação para dizer que sopro pode ser uma coisa normal, e a mãe olha para você no fim e diz, mas é muito grave. Então isso faz parte da prática da cardiologia pediátrica. Conseguir explicar para as pessoas que sopro pode ser um fenômeno normal. Então, vamos lá, né? Se eu tiver um tubo, né? Eu tenho um tubo,
e junto desse tubo eu tenho uma bomba, né? Tem uma bomba e tem uma válvula. Se essa válvula for fininha, né? Se essa válvula for bem fininha, na hora que esse tubo contrai, a válvula vai abrir legal, e aí eu vou passar o fluxo praticamente sem fazer ruído. Lembrando que, por mais que a válvula abra, a simples existência da válvula ela vai diminuir um pouquinho o espaço da parede. Então, uma turbulênciazinha mínima tem, e um soprinho mínimo tem em todos os corações. Na maioria das vezes, não audível. Mas isso aí tem, e isso seria um fluxo normal. Se eu tivesse mesmo tubo, mas a minha válvula for espessada, o que vai acontecer é que quando eu for passar o sangue, parece que minha bateria está baixa. Vai ser 2 minutinhos. Arrumo aqui. Até minha bateria está baixa, imagina de quem está assistindo. Então, o computador já está me avisando que está na hora. Então, essa válvula, ela não vai abrir bem, porque ela está espessada, e aí, quando a bomba, vamos supor que seja o ventrículo contrair, vai existir uma dificuldade daquele fluxo para sair, ele vai ser ejetado com velocidade, vai gerar uma série de contracorrentes, né? Essas contracorrentezinhas é o que a gente se preocupa para gerar endocardite bacteriana, doenças infecciosas e tudo, e isso aí é o sopro mais alto, o sopro mais audível que a gente está acostumado. Se isso acontece no momento em que a bomba está contraindo, e se a gente considerar a bomba como sendo o ventrículo, a gente vai chamar isso de sopro sistólico, né? Na diástole, que é o momento seguinte, a gente vai esperar que a válvula, se ela for boazinha, ela fecha, né? E como a válvula fecha e o ventrículo vai estar enchendo, né? E a gente vai ter o retorno, o ventrículo está enchendo, não retorna nada para o ventrículo, porque a válvula é competente. Se essa válvula que é doente, ela não for uma válvula competente, muitas vezes ela também não fecha legal. E enquanto o ventrículo está entrando, volta sangue, certo? Através da válvula que não fechou, e eu chamo isso de um sopro diastólico, né? Então, eu vou fazer a contracorrente na volta. Então, sopros sistólicos e sopro diastólicos são essas turbulências causadas. Isso pode ser na válvula, como eu expliquei aqui, mas também pode não ser na válvula, pode ser em situação diferente. Eu posso ter, por exemplo, 2 tubos, 2 bombas e 2 vasos ligados juntos, né? Então, se eu tiver esse tipo de situação e quiser colocar numa posição anatômica assim para ver melhor, a gente pode também entender outro tipo de sopro, que é o que eu quero ver. Ali a gente falou do sopro sistólico, falou do sopro diastólico. Eu esqueci de dizer que se a gente tiver uma diferença de fluxo o tempo inteiro, né, a válvula ela não abre bem, a válvula não fecha bem, eu vou ter o fluxo sistólico, eu vou ter o fluxo diastólico, né, eu vou ter quase que um fluxo contínuo, indo e vindo. Mas aqui eu queria falar da outra definição, vamos dizer assim, de sopro para vocês, que é muito importante dentro daquelas coisas de entenda os sinais, entenda a história do paciente. Então, eu posso ter esses 2 tubos, eu vou botar como se fosse um arterial e um sistêmico, né, para dizer que existem pressões diferentes nesses tubos. E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou botar 4 situações, e nessas 4 situações, nos tubos, eu vou fazer um buraquinho entre um e outro, né? Então, eu sei que eu tenho aqui a bomba que vai empurrar sangue, e eu tenho nessa parede, que isso aqui seria uma representação do septo ventricular, né? Aqui estaria a artéria pulmonar, aqui estaria a aorta, eu tenho uma aberturinha aqui, eu tenho uma aberturinha aqui, eu tenho uma aberturinha aqui, eu tenho uma aberturinha aqui. Então, é uma parede que separa 2 tubos e que as bombas contraem para empurrar sangue. Aí, o que acontece? Se por acaso eu tiver a pressão de um lado e a pressão do outro for igual, eu vou ter uma situação X. Se por acaso, e não vai passar sangue, né? Porque eu estou contraindo aqui contra uma pressão. Aqui eu estou contraindo contra a mesma pressão. Tudo bem, a parede está aberta, mas o esforço que esse daqui está fazendo e esse está fazendo é igual. Então, esse daqui vai empurrar sangue no tubo dele, esse daqui vai empurrar sangue no tubo dele, aqui tem um buraquinho, mas não tem por que passar sangue. Se eu tiver uma pressão maior aqui e uma pressão menor aqui, na hora que isso contrai, naturalmente, ele vai passar sangue para o dele, mas ele também vai passar sangue aqui, né? Eu vou passar sangue do circuito de maior pressão para o circuito de menor pressão. Se por acaso eu tiver o inverso, eu tiver maior pressão aqui, menor pressão aqui, eu provavelmente vou passar sangue nessa direção. E se eu tiver pressão muito alta nos 2 lados, eu posso passar também, mas mais uma vez é uma pressão que pode até se equiparar em determinados momentos. Por que eu coloquei isso e por que isso é tão importante para vocês entenderem? Nessa primeira situação que a gente tem, a gente teria a situação, por exemplo, da CIV no feto. Então, a comunicação interventricular, o septo interventricular, ele está aberto.
mas a pressão do ventrículo esquerdo e a pressão do ventrículo direito é igual. Então passa muito pouco sangue, não tem turbulência, não tem muita coisa ali. Aí o bebê nasce. O bebê nasceu, respira. Quando o bebê nasce, que respira, a pressão do pulmão baixa. Cortei o cordão, tirei a placenta, a pressão do corpo sobe. Aí eu venho para essa situação aqui, situação 2. Então, na CIV, eu tenho o shunt da esquerda para a direita e eu tenho o sopro da criança passando do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Isso aqui é tão importante, gente, porque tem bebezinho que nasce com CIV e quase não tem sopro na sala de parto. E aí o pediatra que pega, o neonatologista pega, examina o bebê e diz que está tudo ok. Aí o bebê vai para casa. Aí ele volta uma semana depois e às vezes acontece que quando ele volta não é para o mesmo pediatra, a mãe vai pegar outro pediatra. O segundo pediatra bota o esteto, o menino com uma semana, a pressão pulmonar já caiu e diz, tem um sopro, e é um sopro grande, dá para ouvir muito bem. E se não tiver alguém que ensine tudo isso, que converse sobre tudo isso, para a mãe, para o resto da vida, o primeiro pediatra não sabia de nada, né? Porque deu o diagnóstico errado. E, na verdade, naquele primeiro exame, talvez não tivesse mesmo sopro. Então, a gente tem que entender essa dinâmica. Nessa situação aqui, a gente tem, a pressão está maior desse lado. Então, se a pressão está maior desse lado, eu tenho o fluxo vindo para cá. Então, por exemplo, a tetralogia de Fallot, né? Eu tenho uma obstrução na via de saída da artéria pulmonar, uma estenose na pulmonar, a pulmonar está fechada. Então, o ventrículo esquerdo bombeia contra a aorta, o ventrículo direito bombeia contra essa obstrução e parte do sangue sem oxigênio, que devia estar indo para o pulmão do bebê para oxigenar, vai para o corpo e o bebezinho faz cianose. E essa última situação aqui é muito importante para a gente ver, porque aqui a gente tem a CIV, né, o shunt é esquerdo-direita, ele vem da maior pressão para a menor pressão. Mas se uma criança tiver uma CIV grande, e se essa CIV grande não for diagnosticada, se ela não for tratada, com o passar do tempo, a pressão pulmonar vai subindo. O pulmão primeiro faz como se fosse uma contração dos vasos, né? Ele faz uma hiperreatividade, mas com o passar do tempo, o endotélio desses vasos ele vai alterando e os vasos pulmonares vão espessando o endotélio. Então, ele desenvolve hipertensão arterial pulmonar. E a pressão pulmonar vai subindo, vai passar uma fase que ela vai igualar do corpo, o paciente fica ótimo, assintomático, tudo bem, mas é porque já está grave, a pressão pulmonar está subindo e, eventualmente, essa pressão ela vai subir tanto que vai ficar maior do que a do corpo, e o shunt vai inverter. A gente costuma chamar isso, acho que vocês já ouviram falar de Eisenmenger, né, que é quando o shunt reverte. É alguém que começou com a CIV e lá na frente fica roxo, porque não foi tratado. Então, uma mãe que tem um bebê com uma CIV, e a CIV é grande, e a mãe desaparece do consultório, e ela volta dizendo para você, olha, ele está ótimo, ele nem precisa tomar mais remédio, ele não cansa mais, antes de celebrar, examine. Porque pode ser que a CIV tenha diminuído e que ele realmente esteja melhor de verdade. Mas pode ser que a CIV não tenha diminuído e o pulmão dele é que tenha elevado a pressão. E aquela criança tem agora uma hipertensão pulmonar e um quadro muito mais grave. Então, no exame do sopro. E por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque essa classificação de sopro que a gente tem aqui chama-se, o sopro que eu chamo de obrigatório ou o sopro dependente, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho defeito, mas eu não tenho sopro. Quando a pressão pulmonar cai, o sopro aparece. Então, é dependente da pressão pulmonar. Né? Eu posso ter sopro aqui nessa CV, nenhum sopro aqui na CV, a pressão pulmonar cai, eu faço o shunt esquerdo-direito, e aí eu tenho sopro. Depois a pressão pulmonar começa a subir, começa a igualar, o sopro vai desaparecendo, e eventualmente eu faço o shunt ao contrário, e eu volto a fazer sopro com cianose, já num quadro extremamente grave. Então, essa noção de sopro dependente e de sopro obrigatório é essa questão de que é aquele sopro que aparece ou desaparece de acordo com as pressões pulmonares e pressões sistêmicas. E são sopros muito importantes para a gente monitorar, porque às vezes a gente perde o momento de uma cirurgia de um paciente. A gente está falando há 40 minutos, é muito tempo para vocês, porque eu vou fechar aqui minha tela, que eu quero ver se tem alguém acordado ainda aí do outro lado, dá uma olhadinha. Deixa eu ver o rosto das meninas. Se ainda tem alguém. Elas saíram todas, então é melhor, porque quem quiser cochilar nem é visto. Aí fica mais fácil ainda da gente ver. Mas eu acho que 7 horas e 50 minutos, a gente já passou muito tempo. E se vocês quiserem e toparem, tem uma que está sorrindo, viu? Quando eu falei, ela apareceu ali, deu um sorriso, como disse assim, ainda estou acordada. Uma delas, deixa eu fazer um stop screening. Pronto. Viu? É a nossa coordenadora, na verdade. E eu espero que tenha sido útil como um primeiro momento.
Eu peço desculpas de não ter coberto todo o assunto no primeiro momento, mas eu conversei com elas, com as coordenadoras antes, e acho que é mais interessante a gente dividir isso em duas partes, mas cobrir o assunto com mais tempo, tentando absorver, do que talvez ter passado muito rápido ou ter limitado um pouquinho as informações. Foi excelente, doutora. Nós só temos a agradecer, né? A Liga agradece muito a sua participação, né? Acho que na verdade, é a nossa primeira aula, nossa primeira palestra desse ano, e também para os novos ligantes, né? Então, foi a aula abertura da nossa nova administração da Liga. Não sei se a senhora tem um tempinho, só para ter algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvidazinha. Claro. Pode? Claro. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, eu vou fazer a minha de uma vez. Quais são assim, as indicações de cirurgia cardíaca fetal mais comuns em recém-nascidos? São umas cardiopatias que a gente dá o nome de cardiopatias canal dependente. Aquele diagrama que eu mostrei. Então, por exemplo, se eu tiver qualquer obstrução crítica na aorta ou na artéria pulmonar, no útero, o bebê fica bem porque o canal arterial fica bypassando aquela obstrução. Então, eu posso ter uma estenose aórtica crítica, posso ter uma coarctação da aorta crítica, qualquer obstrução bem severa, que o coração não pode funcionar legal com aquela obstrução, mas no útero, o canal arterial fica mantendo. Quando o bebezinho sai do útero, o canal começa a fechar. Então, principalmente quando a gente faz o diagnóstico fetal, e aí é tão importante o diagnóstico fetal, a gente fazendo esse diagnóstico, o bebê nasce, vai direto para uma UTI. Na UTI, a gente usa prostaglandina, que mantém o canal aberto enquanto o diagnóstico é confirmado, e aí a gente leva para uma sala de cirurgia ou de cateterismo cardíaco, dependendo de se é cirúrgico ou por cateterismo, e a gente procura corrigir aquela obstrução, para que o bebê, então, possa sair. Às vezes, a gente nem pode corrigir, porque pode ser um negócio tão grave que você não tem uma correção, mas a gente imita a natureza. A gente coloca o que a gente chama de shunt, que é, na verdade, um tubinho entre a aorta e a artéria pulmonar, que faz a mesma função do canal arterial. Fora essas, que é um grupo, né, atresia pulmonar, atresia tricúspide, coarctação de aorta, todas essas obstruções, é um pacote grande. Uma outra que também é fundamental é a transposição dos grandes vasos, porque aí a circulação está invertida, todo o sangue que chega do corpo entra no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e volta para o corpo, né? E todo o sangue que chega do pulmão, ele vai para o átrio direito, para o ventrículo direito e volta para o pulmão, porque quem está saindo de lá é a artéria errada. Então, a gente fica rodando as duas circulações em separado. E aí, esse bebê, ele fica super legal no útero, mas quando ele sai, ele fica roxinho muito rápido. Então, essa criança também é outro diagnóstico. Quando a gente faz intrauterino, é fundamental, porque a criança nasceu, ele vai para a sala de cirurgia pouquinho tempo depois. Obstrução ou circulação em paralelo, que é o nome que a gente dá. Tem uma escrita aqui, posso ler? Pode. Em uma criança evoluindo com sopro e cianose, batimento de área de nariz, com certeza. Batimento de área de nariz é uma coisa que preocupa muito a gente, porque, em geral, batimento de asa de nariz é um sinal meio avançado de que a criança não está bem, né? A gente espera, inclusive, diagnosticar antes. Mas toda vez que eu tenho uma criança dispineica com batimento de asa de nariz, eu devo agir rápido, porque talvez ela esteja chegando no seu limite fisiológico, e essa criança pode entrar em falência cardiorrespiratória e muito em breve. Batimento de asa de nariz é algo que, se a gente puder, a gente não quer nem ver acontecer. A gente quer que o diagnóstico, se possível, chegue antes. Obrigada, eu acho que foi o Rodrigo, viu? Legal, teve alguém que falou que a didática foi boazinha, e eu fico feliz, porque foi 40 anos que eu faço isso. Se eu não aprender a dar aula, eu tenho que começar de novo. A senhora tem algum artigo? Eita, desculpa. Depois de Glauber, a senhora tem algum artigo ou material de apoio? Tenho. Eu tenho um livrinho, mas eu nem sei mais. A gente tem um livrinho que eu uso como no processo de seleção para o grupo do Caduceus. É um livro chamado Cardiologia para o Pediatra. Ele é bem antigão já, viu, gente? Então, assim, tem muita coisa nova e tudo, mas as noções de fisiologia, de anatomia e tudo, estão bem assim. Eu acho que estão legais para quem está estudando medicina e servem, eu digo que ele serve de isca. Você lê, ele é uma leitura rápida, prática, e depois você se anima para a gente ler muito mais. E tem alguns artigos também que, se vocês quiserem, eu posso... Obrigada, professor. Depois eu posso passar para vocês alguns artigos sobre anatomia básica, algumas coisas assim, se vocês quiserem.
Mais alguma pergunta, gente? Thaís, você está aí? Todo mundo quietinho. Eu estou achando que as meninas estão com sono, viu? Porque ninguém fala nada. Eu digo, olha, que eu não, acho que ninguém gostou, não. Foi muito longa. Nossa, foi perfeito. Foi muito bom. Tá, foi excelente. As meninas, eu acho que ficaram conectadas lá no YouTube, né? Acho que para não dar interferência, ficaram conectadas no YouTube. Doutora, nós só temos a agradecer, tá, pela sua participação. Quando a senhora tiver mais um tempinho e quiser, né, nos ofertar uma palestra, esse conhecimento que é tão proveitoso para nós, acadêmicos do curso de medicina, só temos a agradecer por tudo. Ótimo. A gente fica em contato, você está sempre em contato com Patrícia, né? E aí, de repente, você vê um horário depois que seja conveniente para o grupo todo, e aí a gente pega a partir do suprinho e vai até o final e fecha o diagnóstico diferencial das crianças, certo? Tá bom. Muito obrigada. Joia, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Tá? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.